Boa noite! Vamos lá para mais um encontro com o nosso livro A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. Essa leitura tão inspiradora do psicoterapeuta italiano Piero Ferrucci, da Psicossíntese. Esse é um convite para todas as terças-feiras, às 19 horas, nós adentrarmos esse tema da beleza. O quanto é importante nós nos abrirmos para o campo da beleza como uma das ferramentas de cura da nossa caminhada. Excepcionalmente hoje, o estudo acontecendo às 6 horas, mas ele acontece sempre às 19 horas, nas terças-feiras. E todos são convidados a participar. Basta gostar desse assunto e querer ter interesse de conhecer um pouquinho mais. Então, nós vamos seguir a partir de um capítulo que se chama Estética e Biologia, o capítulo 15. Nós estamos no subtítulo Origens do Belo. O belo é primário e vem de muito longe, porque em muitos modos a beleza se cruza com a nossa história evolutiva. Vejamos como. Muitos de nós sentem como um fato natural e espontâneo admirar a habilidade que produz beleza. Que ela se trate de um violinista que executa uma parte de uma música de forma virtuosa e tira de nós grandes aplausos, seja um artesão que sopra o vidro na ilha de Murano, trabalho de Murano, feito com vidro, artesanato em vidro, ou uma patinadora no gelo que executa uma dança tão bela quanto impossível aos nossos olhos, seja a partir de um romancista que nos encanta com o seu uso extraordinário das palavras, ou um mergulhador olímpico do qual vemos em câmera lenta os movimentos ousados e ficamos maravilhados. Como assim? Quem sabe fazer algo bem é ao mesmo tempo em grau de produzir o belo, e isso suscita toda a nossa admiração, até nos fazer pensar, às vezes, que exista um quê de divino nessa obra? A explicação é evidente. Quem é capaz de evocar o nosso sentimento estético é sempre acolhido de bom grau, de bom grado. Se depois o faz com uma habilidade fora do comum, ele nos entusiasma. Mas tem também uma outra razão pela qual nos sentimos tão eufóricos. Uma razão que tem as suas raízes na nossa evolução. Nestes últimos anos, a psicologia evolutiva se perguntou sempre mais frequentemente: que significado tem a procura universal da beleza que vemos presente em todos os tempos e culturas? Que valor adaptativo possui a beleza? Temos que pensar de fato que a preferência pelo belo tenha sido útil no curso da nossa evolução, do contrário, ela não faria parte da nossa bagagem psíquica. Segundo Geoffrey Miller, no seu livro The Mating Mind, ou A Mente Copulativa, o querer o belo nasce da procura sexual.
procuramos um companheiro ou uma companheira e naquela pessoa nós procuramos a beleza, porque isso significa juventude, força, saúde e, portanto, capacidade de procriação. Capacidade dessa pessoa encontrar alimento e tomar conta de filhos. E não somente nos agradam as pessoas belas fisicamente, mas também aquelas que são inteligentes e hábeis. Também estes dotes fazem parte das vantagens evolutivas e se estendem a cada tipo de inteligência e habilidade, desde a inspiração de quem entalha em madeira até aquele que canta e toca um instrumento ou dança. Todos sinais que nos dizem: sou capaz de dar conta, de sobreviver em um mundo hostil e perigoso. Sou capaz de me organizar e de procriar filhos saudáveis e inteligentes como eu. Eis porque somos assim fascinados pela maestria e a excelência em qualquer campo. Também esta, porém, é uma explicação parcial, porque o belo pode também não ser difícil e complexo e requerer habilidades excepcionais. E não tudo aquilo que é difícil de executar é belo. De qualquer forma, isto aparece sempre mais evidente. A beleza tem raízes profundas na história da humanidade e faz parte do nosso ser desde as origens evolutivas. Nós somos animais estéticos. Agora vamos considerar uma outra explicação. Para compreendê-la, temos, porém, que voltar às crianças e à necessidade inata delas de estabelecerem contato com a mãe. Essenciais são o olhar e a expressão do rosto. As crianças de 4 dias preferem as fotografias de pessoas que olham na direção delas, a fotografias das mesmas pessoas que olhem para um outro lado, ou seja, bebês recém-nascidos preferem olhar para fotos de pessoas que devolvem o olhar, se tem a possibilidade de fotos com pessoas que não estão olhando na direção deles. Em um outro experimento, se a uma mãe se pede de permanecer impassível diante da sua criança de poucos meses, essa criança fica irrequieta e chora. Tudo volta ao lugar, tão logo a mãe volta a sorrir. Não hesito em definir esta uma experiência estética. E realmente, justo hoje, eu estava olhando um videozinho de uma criança de poucos meses no carrinho que interagia com a mãe. A criança feliz, movia os bracinhos, sorria e a mãe brincava com ela, devolvendo os mesmos gestos, sorriso, numa expressão alegre. Quando foi pedido para essa mãe ficar com o rosto parado, simplesmente sem fazer nenhum movimento facial, sem nenhuma expressão, sem nenhum som emitido, a criança começou a ficar irrequieta e daqui a pouco estava chorando. Esse é um experimento para mostrar como para essa criança é necessária a interação com os adultos para que ela possa regular a própria emoção, porque os pequenos, eles se regulam emocionalmente a partir dos adultos. A etnóloga Ellen Dissanayake
atribui à experiência do belo a reciprocidade de ajuda, a necessidade de relação com o outro inerente ao nosso organismo, que se manifesta desde a primeiríssima infância. É aqui que nascem os cantos, aqueles cantos que as mães cantam para os bebês, as cantigas de ninar. Aqui nasce a experiência do ritmo, do baby talk, ou linguagem musical das mães, presentes em qualquer cultura. Todas são experiências conectadas para a criança a experiências de prazer e de segurança. No seu livro Singing Neanderthals, se baseando no estudo da nossa anatomia e neurologia e dos achados arqueológicos, Steven Mitten, da Universidade de Reading, sustenta a tese de que a musicalidade dos nossos antepassados começou com o bipedismo, ou seja, quando o homem começou a caminhar usando somente as duas pernas. Antes ele andava como os cachorros, como os gatos, né? Então, quando o homem liberou as mãos e começou a caminhar sobre as duas pernas, há cerca de 1,8 milhões de anos atrás. Com as mãos liberadas da função locomotória, elas puderam se tornar instrumentos, sobretudo para encontrar coisas, colher, cortar o alimento em pedaços e também para martelar. Daqui houve o desenvolvimento do cérebro, que recebeu um impulso muito potente e nasceu provavelmente o ritmo. Com a postura ereta se produziu uma mudança anatômica. A medula espinhal fez com que a mudança, né, essa mudança entre caminhar de 4 e ficar sobre as duas pernas, ocorreu uma mudança na coluna que fez com que a laringe se abaixasse e as cordas vocais se tornassem mais compridas, portanto capazes de produzir sons menos estridentes, mais melodiosos e variados, e assim nasceu o canto. Somos organismos musicais, nascemos com o ritmo e a melodia no nosso DNA. A música, o canto, a dança foram essenciais para favorecer o bonding, ou seja, promover vínculos afetivos, a união de grupos, e isto deu imensas vantagens trouxe imensas vantagens para a nossa capacidade de sobrevivência. Existem poucas coisas tão inatas ao nosso organismo quanto o ritmo. E me dei conta disso há algum tempo atrás, quando eu estava dando um curso na escola onde trabalho. É uma experiência do Piero Ferrucci, autor do livro. Eu estava no andar de cima, de onde se pode ter um belo panorama das oliveiras. O grupo para quem eu estava dando aula era muito receptivo, tudo estava indo bem. A um certo ponto, porém, escuto um tum, um som forte, surdo, decisivo. Precisei de pouco tempo para entender. É o meu colega lá do andar de baixo que tem paixão por tambores. Cada vez que ele pode usar os tambores nos seus cursos, ele o faz. Tum, tum. Escutamos todos um som rítmico, não tem como não ouvir. Não é um som ensurdecedor,
Aliás, é tranquilo, mas se escuta. Como que por magia, vejo os meus alunos que com o salto do sapato, ou com a mão, ou com a cabeça, começam a bater no ritmo. São pessoas educadas, querem continuar a prestar atenção, mas o ritmo bate qualquer coisa. O organismo dos meus alunos responde a ele, que eles queiram ou não. Eu vejo que o grupo está me escapando. Eu não estou conseguindo que eles prestem atenção na aula e começam a se distrair cada vez mais. O ritmo é mais potente do que qualquer conceito que eu possa enunciar, do que qualquer assunto, por mais que ele seja apaixonante. Tum, tum, tum. Eu me viro fazendo malabarismos e depois de um pouco, o tambor, por sorte, para. Eu estava quase ao ponto de içar a bandeira branca. Mas durou bastante, durou o suficiente para me fazer compreender o quanto é potente a chamada ancestral do ritmo. Interessante essa experiência, né? Ele estava dando aula e ele estava no andar de cima, no andar de embaixo, um outro professor começou a usar o tambor e imediatamente todos os alunos, querendo ou não, se sentiram chamados a acompanhar aquele ritmo, fosse com a mão batendo na mesa, o salto do sapato batendo no chão, e foi algo que chamou a atenção dele para essa questão natural que todos temos dentro o ritmo. E o que dizer das artes figurativas? Imaginem de entrar em uma caverna. Vocês devem entrar no escuro, na lama, na umidade, através de túneis estreitos, às vezes oprimentes, andando sempre mais profundo, por centenas de metros. A um certo ponto, vocês encontram nas paredes rochosas pinturas que representam formas estilizadas de diferentes espécies de animais: bisontes, leões, rinocerontes, cavalos, touros e também figuras geométricas regulares de tipos variados. De acordo com uma tese recente, a arte das cavernas é a expressão de visões que tinham os seus criadores e que eram os nossos progenitores. Tinham um caráter sacro, representavam o belo, neste modo, em um lugar secreto, à parte, expressando o mistério terrificante e fascinante da vida. Na arte das cavernas se encontra o testemunho de uma outra forma de arte muito antiga, a arte da decoração do corpo. Confesso que por muito tempo eu tinha uma atitude de suspeita moral com relação à maquiagem. A dizê-lo está a palavra. A maquiar é como se fosse uma maneira de enganar, de esconder aquilo que se é. Maquiagem em italiano se diz trucco. E trucco é uma palavra usada também para algo que engana, um truque, né? Algo que se faz para enganar. Por isso que ele está comparando, né, a maquiagem a um engano. E por isso que ele, né, revela ter essa atitude de
uma espécie de suspeita com relação a isso. Mas, ao contrário, não é. A maquiagem é uma manifestação da tendência universal a pintar, decorar, embelezar o próprio corpo. É o prazer de inventar o belo. É uma real e justa manifestação artística, desde a Oceania até as Américas, desde a África até a Índia, da China ao Japão, à Indonésia, dos palhaços às máscaras de carnaval, aos punks. Não existe lugar e não existe época onde não se possa encontrar alguma forma de pintura do corpo. Os seus objetivos imediatos são múltiplos: encarnar as qualidades de um animal, declarar o próprio status social, defender-se dos espíritos malignos, proclamar e transmitir valores, atrair um companheiro ou uma companheira. A motivação profunda é aquela de criar e celebrar beleza. Também nesse caso, vemos que a presença do belo nasceu com o nascer da humanidade. A mesma coisa se pode dizer da literatura. Por isso, se compreende um conto de histórias. O que há de mais empolgante do que escutar uma história? Também essa é uma paixão universal, nascida com o desenvolvimento da palavra e a descoberta do fogo. São em muitos agora a dizer que os contos de histórias são uma atividade adaptativa. Todos os povos da Terra, também aqueles que tiveram uma aparência mais primitiva, contam e escutam histórias. Quem não sabia ou não queria fazê-lo, acabou extinto. Esta atividade teve e tem uma enorme utilidade para o desenvolvimento da nossa mente e da nossa personalidade. Serve para nos exercitar a compreender os outros e a nos colocarmos no lugar do outro, para idear várias possibilidades de enfrentar uma situação e para explicar o mundo em torno a nós. Não poderia existir um treino melhor para o nosso cérebro do que a leitura de contos. Em mais de uma pesquisa, resultou que a literatura é uma fonte de prazer entre as mais apreciadas. Em um estudo, resultou até mesmo como a primeira causa de experiência flow, as experiências de fluidez, de entrar no fluxo, de harmonia com nós mesmos e perfeita concentração, precedendo nas preferências das pessoas entrevistadas o sexo, o esporte e uma boa conversa. Outras pesquisas mostram que quem lê livros é mais feliz do que quem não lê livros, contos. Também nesse caso, vemos como a pesquisa e a criação da beleza sejam parte do nosso ser e instrumento indispensável de sobrevivência. Vamos agora para um subtítulo que diz que somos animais estéticos. Também se é cedo demais para dizê-lo com certeza, parece que muitos animais estejam interessados
na percepção e criação de beleza. Nós humanos talvez não sejamos os únicos animais estéticos. O fato de que até há pouco tempo atrás os animais tenham sido estudados mais pela sua capacidade de resolver problemas do que pelo seu sentido estético, demonstra talvez um preconceito inicial dos pesquisadores com relação aos animais e também com relação à beleza. Mas agora sabemos que os chimpanzés se os pesquisadores dão aos chimpanzés pincéis, eles se divertem pintando e, se são interrompidos, protestam e ficam brabos. Também os elefantes pintam, mantendo um pincel com a tromba. E os pássaros, os passarinhos? Será que eles apreciam o próprio canto como o apreciamos nós? Não sabemos. Mas sabemos, por exemplo, que eles não cantam somente para delimitar território e para atrair uma companheira. Alguns pássaros, como a garça, é um tipo de pássaro que não existe no Brasil. É parecido com o corvo, mas não é preto. Então, alguns desses animais, desses pássaros, como a garça, cantam também somente para eles mesmos, assim como nós quando cantamos canções para nós mesmos. Além disso, alguns pássaros têm uma memória fenomenal. Por exemplo, o Brown Thrasher, Toxostoma rufum, um pássaro americano, reconhece mais de 2.000 tipos de cantos. Tudo isso não demonstra que os animais tenham um senso estético, mas chega muito perto. O exemplo mais famoso de um animal estético é a Chlamydera ou bowerbird, um pássaro de aparência insignificante que vive nas ilhas ao norte da Austrália. Estes são ambientes onde a comida é muito abundante, portanto, a habilidade para encontrar comida não é uma vantagem evolutiva, mas a beleza sim. A Chlamydera constrói uma cabaninha que obedece aos mais rigorosos cânones arquitetônicos. Depois, preenche essa cabaninha de pedrinhas coloridas, raminhos, peninhas, pequenas frutinhas, carapaças brilhantes de pequenos insetos. Tudo isso é disposto em maneira ordenada e atraente. Se essa ordem é mudada, o macho coloca as coisas exatamente como estavam antes e defende o ninho contra os intrusos. Tudo é feito para atrair a fêmea, que tende a escolher o ninho mais ricamente decorado. A Chlamydera cria a beleza. Outras formas viventes já são dotadas dessa beleza. Mas eu queria dizer para vocês que, se vocês nunca viram, procurem estas imagens. Procurem no Google esse pássaro chamado Chlamydera, imagens dos ambientes, dos ninhos que esse pássaro é capaz de criar. São coisas maravilhosas. A gente fica realmente de boca aberta para a beleza que eles conseguem criar ali para atrair as fêmeas. Continuando, outras formas de vida já são dotadas de beleza. As flores, por exemplo, as borboletas, alguns pássaros coloridos, são avantajados pela beleza espetacular de formas e cores que tem para atrair um companheiro e
poderem reproduzir. Nos darmos conta de que o belo não é uma prerrogativa humana, mas, aliás, está presente e é relevante em várias espécies de animais e vegetais, nos faz compreender que esse não é um capricho fortuito da nossa história, mas é um dos seus temas fundamentais. Uma compreensão maior de quanto o belo faça parte da nossa estrutura profunda vem também da etologia humana, aquela ciência que estuda o comportamento humano. O etólogo Irenee Eibesfeld, autor de Etologia Humana, as bases culturais e biológicas do comportamento, estudou as últimas populações tribais que ainda vivem em um estado natural. De acordo com ele, existe uma preferência universal na espécie humana para olhos grandes, nariz pequeno e delicado, maçãs do rosto altas, sorriso amplo, calota crânica desenvolvida e um queixo pequeno. Todas características que nos diferenciam dos outros primatas. Essa preferência é um fator que favorece a seleção das características que determinaram a nossa atual conformação. Em outras palavras, a pesquisa e a escolha do belo nos levou a nos diferenciarmos de outras. A procura e a escolha do belo. Vou reler a frase. Em outras palavras, a procura e a escolha do belo nos levou a nos diferenciarmos das outras espécies a nós similares e a nos afinarmos até nos tornarmos o que somos agora. É procurando o belo que nos tornamos humanos. Também no prazer que experimentamos ao olhar uma paisagem, podemos ver um traço das nossas origens evolutivas, porque, como testemunham inumeráveis calendários de meio mundo, somos atraídos por cenas cheias de verde e de flores, por céus azuis, com alguma presença de nuvens, e melhor ainda, se a paisagem pode ser vista bem. Nós vemos essa paisagem ao longe, com a vista, e ao mesmo tempo tem árvores, penhascos, rios ou outras barreiras que nos podem dar um sentimento de proteção. A resposta é simples. Porque somos atraídos a lugares que nos garantem fertilidade, bem-estar e segurança. Então ele está falando aqui dos calendários. Hoje em dia a gente quase não vê mais, mas há algum tempo atrás a gente recebia, né? Principalmente no início do ano, a gente ia comprar alguma coisa e recebia de brinde um calendário. E esses calendários, eles normalmente mostravam esse tipo de paisagem que ele descreve aqui. E aí ele dá como resposta o porquê dessas paisagens serem mais ou menos sempre do mesmo tipo. Porque nós nos sentimos atraídos por lugares que nos garantem fertilidade, bem-estar e segurança. Todas essas considerações nos mostram que nós somos hardwired to seek beauty, como diz o estudioso de psicologia evolutiva Dennis Dutton, ou seja, projetados, circuitados para procurar a beleza. A hipótese evolutiva sobre a beleza
é convincente, mesmo que não consiga dar uma explicação completa e coerente deste fenômeno. Mas quem é que consegue? Pergunta o autor. É verdade, de qualquer forma, que, além do que para as pessoas jovens e belas e com um rosto simétrico, nós amamos, por sorte, também aquelas mais velhas e com um rosto assimétrico. E, para além de lugares cheios de verde, de flores e concursos de água, nos podem dar um forte sentido de beleza também lugares com uma natureza morta e desolada, como o deserto da Namíbia, uma extensão árida de areia cravejada aqui e ali de árvores escuras e secas em um vazio surreal. Portanto, o mistério da beleza ainda não foi explicado em maneira definitiva e talvez nunca conseguirão explicá-lo na totalidade. Sempre mais, porém, nos damos conta de quanto a beleza tenha origens muito antigas. Cada vez que experimentamos um sentimento estético, nos colocamos em contato com as raízes mais antigas da nossa história, com aquilo que nos tornou humanos e que nos acompanhou durante a nossa evolução. Deixa eu ver que horas são, 6:45. Então eu vou convidar vocês para nós fazermos um pequeno exercício, como normalmente eu faço no final do estudo. A gente costuma fazer uma breve visualização criativa. Então, para quem está acompanhando o estudo, aqui hoje eu convido a fecharem os olhos, encontrar uma postura confortável, na cadeira, no sofá, na cama, onde vocês estiverem nesse momento, que vocês possam apoiar a coluna, mantendo a coluna ereta, e com os olhos fechados, entrar em contato com a respiração, num movimento fluido, porém consciente, que vocês possam inspirar pelo nariz em 4 tempos, segurar um pouquinho o ar, se conseguirem nesse mesmo tempo, e soltar o ar esvaziando completamente o peito até o abdômen no dobro do tempo que inspiraram. Se conseguiram inspirar em 4, que soltem o ar em 8 tempos. Pelo menos por 3 vezes que vocês possam fazer esta respiração, se mantendo conscientes nesse ar que entra e sai. Se surgir algum pensamento, simplesmente não alimente o pensamento, volte a fazer contato com a respiração e pouco a pouco vá deixando que o seu corpo encontre o seu ritmo natural de respiração. E nesse momento, em contato com o seu mundo interno, eu vou pedir que você perceba qual é a sua vibração nesse momento, nesse dia de hoje. Talvez você se perceba um pouco triste, apático ou apática, talvez irritado,
ansioso, ansiosa. Sem julgamento, simplesmente perceba em que vibração emocional você se encontra. E você vai conscientemente escolher mudar a sua vibração para a emoção contrária. Por exemplo, se você se percebe triste, você vai escolher alegria. Se você se percebe ansioso ou ansiosa, você vai escolher um sentimento de calma, tranquilidade e por aí vai. E agora eu vou guiar você. Você vai trabalhar a vibração do coração. Se quiser, você pode inclusive levar a sua mão ao coração. Durante o tempo que durar essa prática, você mantém a sua mão na região do coração. Então, com uma das mãos, gentilmente sobre o seu coração, você dá a ele o sinal de que está conectado com seu chakra cardíaco e todas as emoções positivas que existem dentro de você. E enquanto você abraça, você está envolvendo o seu pulmão num gostoso abraço. Você respira profundamente e o seu coração se sente abraçado. Seu pulmão vai se aninhando. Então inspira, solta. E nesse momento você vai levando a sua atenção para algo que você gosta muito de fazer. Você se imagina fazendo isso, você se visualiza fazendo algo que você gosta muito. E quando você inspira, leva para dentro do seu coração essa sensação boa. E quando solta o ar, você reverbera por todo o seu corpo essa sensação de bem-estar, de entusiasmo, de boas energias. A inteligência do nosso coração é uma inteligência dinâmica. E o coração é o lugar para onde nós vamos quando nós estamos precisando de mais segurança. O lugar para onde vamos quando precisamos de respostas para os desafios da vida. A inteligência do coração é uma inteligência de alta velocidade e que dá luz às qualidades emocionais que são benéficas para nós, que dão à nossa vida um significado maior, como o amor, a gratidão, a compaixão, o cuidado, a bondade, a coragem, a honra, a dignidade, a paciência, a ausência de julgamento, o espírito de cooperação. Cada um de nós, consciente ou não disso, está aqui numa missão para revelar quem é. Estamos aqui também para aprender sobre a nossa própria vibração. A vibração em especial que as nossas emoções emanam. E nos ajuda muito quando nós começamos a prestar atenção na vibração que a gente emana.
Então eu convido cada um de vocês que está aí agora com seus olhos fechados, com a mão no coração, em contato com o mundo interno, a olhar para essa vibração. Qual é a vibração que eu estou sentindo nesse momento? Perceba, em primeiro lugar, a minha vibração está alta, média ou baixa? Sem julgamento, simplesmente perceber como está a minha vibração nesse momento. Com os olhos fechados, com a mão na região do timo, como eu me encontro nesse momento? Nós vamos usar a inteligência do nosso coração num exercício muito simples para elevar a nossa vibração. Isso não acontece simplesmente quando nós pensamos que queremos elevar a vibração. Não é com o pensamento que a gente faz isso. É importante que a gente coloque aqui uma intenção. A intenção de mudar a vibração. Então, depois que você avaliou como está a sua vibração, perceba o que essa vibração traz de peso para a sua vida. E agora você escolhe algo diferente. Por exemplo, leveza, paz, harmonia, alegria, confiança, flexibilidade. Basta que você escolha a emoção contrária àquela que você detectou que está vibrando nesse momento. Escolha com consciência. E agora você vai levar o foco da sua atenção para o seu coração. E enquanto você respira, você vai levar toda a sua atenção para esse ponto, para o seu coração, levando a energia para esse ponto. E nós vamos respirar durante alguns minutos, totalmente focados no coração, tendo na nossa consciência essa intenção da emoção, a emoção que você escolheu. Você inspira e expira de forma consciente essa palavra que você escolheu para transformar a sua emoção nesse momento. Transformar a sua vibração interna. Então você fica sempre com a mesma palavra. Se a sua atenção se desviar, você volta gentilmente com o foco para a respiração e para a palavra que você escolheu. Então, se você escolheu, por exemplo, serenidade, você inspira e expira, colocando todo o foco da atenção no seu coração, e você mentalmente vibra essa emoção, essa palavra que você escolheu. Por exemplo, eu estou aqui sentada, digamos que eu tenha me sentido ansiosa e escolho vibrar nesse momento serenidade. Eu vou respirar, inspirar e expirar a palavra serenidade. Eu coloco a minha intenção. De
serenidade. Inspiro e expiro a serenidade. E se qualquer pensamento surgir, eu volto para minha respiração e volto para minha intenção de serenidade. E você poderia ficar aí 2, 3, 5 minutos, o tempo que for confortável e necessário, vibrando essa palavra, essa emoção que você escolheu para mudar o campo de vibração do seu coração, que é um campo muito potente. Essa é uma forma de nós mudarmos a nossa vibração, e mudando a nossa vibração, a gente muda o nosso campo. Isso é muito mais poderoso e importante do que possa parecer. Você pode fazer, praticar esse exercício e com certeza você vai perceber o benefício disso na sua vida. Eu poderia ficar aqui mais tempo, poderia dar sequência ainda a esse exercício se nós tivéssemos aqui escolhido uma palavra única para todos. Essa poderia ser uma vivência de mais tempo. Mas hoje nós ficamos por aqui e você tem uma ferramenta simples, fácil e prática para começar a transformar a sua vibração interna. Lembra, basta fechar os olhos, você se conectar com a sua respiração por alguns minutos, com o seu mundo interno, perceber qual é a vibração que eu sinto, que eu estou nesse momento. Sempre que você se sentir agitado, irritado, para baixo, se conecte com os seus sentimentos e emoções. Se conecte com o campo do seu coração e escolha respirar uma vibração diferente e fique ali conectado com a sua respiração e conectado com essa emoção contrária que você escolheu para colocar a sua atenção. Pratique e coloque aqui para mim, se você tiver vontade, como foi essa experiência de hoje. Ficamos por aqui. Na próxima terça-feira, às 7 horas, temos mais uma vez encontro marcado para darmos seguimento ao nosso estudo A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. Um grande abraço, uma boa noite para todos, bom descanso e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!